Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vamos aguardar um minutinho que o Instagram tá avisando o pessoal para entrar. Vamos esperar uns minutinhos. Olá, boa noite. Vamos aguardando mais uns minutinhos para o Instagram avisar o pessoal. Olá, olá, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando. Vamos aguardar um pouquinho aqui para o pessoal entrar. Olá, Normélia, boa noite, tudo bem? Que bom que você pôde vir. Que bom que você pôde vir. Esperar um pouquinho que o Instagram tá avisando todo mundo. Ver se entra mais alguém. Vai ter alguma coisa errada aqui. Olá, boa noite, boa noite. Vamos esperar um pouquinho ver se o pessoal chega. Cadê esse povo? O povo esqueceu da live. 2 minutinhos. Que bom que você conseguiu, que bom que deu certo. A gente vai falar um pouquinho sobre inteligência espiritual, bem importante o assunto. Vamos lá, vamos esperar o pessoal entrar. Cadê esse povo? Vamos esperar mais uns 2 minutinhos. Uma tolerância aí de 5 minutinhos, senão o vídeo fica muito fora daí, né? Muito tempo esperando para começar. O Instagram tá demorando para avisar também, às vezes não chega, né? E aí a gente não consegue saber que já está no ar, se não ativou o lembrete. Isso que é tão importante, né? Ativar o lembrete. Esperar mais uns minutinhos, ver se o povo chega. Já mandei um story lá para o povo dar uma olhadinha, mas não estão chegando. Mas bora lá então, né? Vamos conversar, vamos começar, porque, né? Então, boa noite, seja muito bem-vinda. Tô tentando transmitir simultâneo aqui no YouTube, então se eu não ficar olhando fixamente para essa tela, é porque eu estou olhando para outra tela também, tá? São duas telas aqui, mas não tem problema, isso não vai atrapalhar o nosso bate-papo, tá? Se quiser deixar alguma pergunta aqui no comentário, pode deixar. Eu não vou responder na hora, para eu não perder a minha linha de raciocínio aqui. Mas pode deixando pergunta aqui nos comentários, que daí depois, quando terminar, eu volto e olho se tiver alguma pergunta que não foi respondida, eu volto para responder, tá bom? E uma outra coisa bem legal, eu preparei um presente para quem ficar até o final da live. Então, quem conseguir ficar, eu prometo que eu não vou me demorar. A gente vai fazer uma live aí de uns 30 minutinhos no máximo. E se passar um pouquinho, né? Mas não quero me alongar muito. No final, eu vou dar um presente para quem ficar até o final, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a inteligência espiritual, que é ainda. A imagem tá ruim? Ah, peraí, deixa eu ver se eu consigo melhorar alguma coisa aqui. Melhorou? Tá melhor a imagem agora?
aqui para mim. Se a imagem tá boa e se o som tá bom, para a gente continuar. Melhorou? A imagem, Amélia, melhorou? Você está conseguindo me ver melhor? Como está a metade? Me explica. Pessoal que está chegando, consegue me ver? Consegue me ouvir? Consegue me ver aqui na tela toda? Para mim está aparecendo normal, a tela cheia aqui. Estou me vendo normal. Queria saber para vocês aí como é que tá. Se tá tudo bem, vocês estão me vendo bem? Então, bora lá. Então, vamos seguir, tá bom? Então, vamos seguir. De novo, boas-vindas para o pessoal que chegou. Beleza, ótimo. Então, vamos lá. Se der algum problema na imagem aí ou no som, vocês me avisam, tá bom? Bom, os recados dados, então. Eu vim até de roxo hoje, para gente que falou de cores, né? Eu falei o significado do verde, que a Normélia comentou ontem que estava de verde, então qual que é o significado do verde? Falei do cinza, que hoje o dia estava cinza, e eu vim hoje de roxo, lilás, cor de vinho, como vocês preferirem. Por quê? Porque o roxo, pela psicologia das cores, ele remete à espiritualidade, à sabedoria, transformação, intuição, sensibilidade, empatia. Então é uma cor, não podia ser outra cor para eu estar aqui com vocês hoje, tá bom? Então vamos falar de espiritualidade com a cor da espiritualidade, né, que é o roxo. Se você tiver num dia ruim, ou se você quiser melhorar a sua intuição, se você está precisando ter uma conexão um pouquinho mais forte com algo superior, seja Deus, seja qual for a sua crença, usa um lilazinho, usa um roxo, que vai te ajudar bastante. Tá bom? Então, bora lá. Já falamos das cores, já demos os avisos, então vamos seguir aqui. O que é, então, a inteligência espiritual, né? Mas para contextualizar a inteligência espiritual, eu quero falar um pouquinho sobre o autoconhecimento. Por quê? Porque a inteligência espiritual é um dos tripés do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, o se conhecer, ele engloba um tripé, né, com 3 pilares, que é o cognitivo, que é o emocional e que é o espiritual, tá? Então, o cognitivo nada mais é do que aquela parte que tem os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas percepções, os nossos julgamentos, a resolução de problemas, tomadas de decisão, enfim, aquela parte mais lógica, mais prática da coisa. Essa é a parte do cognitivo. A parte do emocional, já diz, é onde a gente trabalha a nossa inteligência emocional, aonde a gente trabalha as nossas emoções, a gente identifica, a gente se conecta, a gente compreende, a gente gerencia as emoções. Essa parte toda é do tripézinho ali da inteligência emocional. E o terceiro pezinho do tripé do autoconhecimento é a inteligência espiritual. E é sobre ela que a gente vai falar hoje. A inteligência espiritual nada mais é do que o nosso propósito de vida, os nossos valores pessoais, a conexão que a gente tem com algo, né, superior, como eu disse, que seja Deus, que seja qual a crença que você tenha, o sentido que a gente tem da vida, o nosso lado luz e o nosso lado sombra, porque sim, todos nós temos um lado que é luz e um lado que é sombra, e a gente precisa conhecer e trabalhar todos esses 2 lados para que a gente tenha um equilíbrio. E a inteligência espiritual também é a parte onde que a gente é grato, é a parte onde que a gente aceita, se aceita e aceita as pessoas. Então, inteligência espiritual é tudo isso, tá? As pessoas têm ainda uma ilusão muito grande do que é a inteligência espiritual e ligam este nome a uma religião, a uma bandeira de igreja, a crença, a fé, qualquer coisa nesse sentido. E não é, tá? Nada mais para o pessoal que entrou, só vou contextualizar aqui de novo, eu estou olhando para 2 telas porque eu estou transmitindo simultâneo lá no YouTube também, tá? Então, a inteligência espiritual, ela nada mais é do que um conjunto de competências, né? De competências, habilidades, capacidades
que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, independente dela ser uma pessoa religiosa ou não. Então, é importante a gente separar espiritualidade de religiosidade, que são duas coisas diferentes, tá? Nada impede de que a pessoa desenvolva a sua inteligência espiritual dentro de uma igreja, por exemplo, né? Dentro da sua fé. Mas isso pode ser feito, não é uma regra, não tem que obrigatoriamente você tem que seguir isso, tá bom? Então, importante isso a gente dizer que inteligência espiritual é o nosso propósito de vida, que são os nossos valores pessoais, que são a nossa conexão com Deus ou com algo maior, a gratidão, a aceitação, o sentido da vida, isso é inteligência espiritual, tá bom? Então, se você tinha alguma dúvida em relação a isso, zeramos as dúvidas agora sobre o que é inteligência espiritual. E o propósito dessa live é, né, o que é a inteligência espiritual, para que ela serve, né? E como desenvolver. Então, ela serve, é o próximo tópico que a gente vai falar aqui, é o que eu ganho com a inteligência espiritual. Mas para você entender primeiro o que você ganha, vamos falar um pouquinho de como desenvolver essa inteligência espiritual, né? Por quê? Eu preciso conhecer, para ter inteligência espiritual, eu preciso conhecer os meus valores, o meu propósito de vida, eu preciso conhecer e entender o meu lado luz e o meu lado sombra, eu preciso entender qual é a minha missão de vida aqui nessa terra, né? Então, como que eu vou desenvolver a inteligência espiritual para que eu seja, então, uma pessoa melhor espiritualmente falando? A ampliar o meu autoconhecimento. É o primeiro passo. Mas e como que eu faço isso? Essa pergunta eu recebo praticamente todos os dias. Ai, mas inteligência espiritual, mas inteligência emocional, mas autoconhecimento, isso são termos técnicos. Eu não consigo mensurar, não consigo entender o que é isso. Por onde que eu começo? Você começa se perguntando, se fazendo perguntas. Quem eu sou, do que eu gosto, o que eu quero, aonde que eu estou hoje, aonde eu quero estar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, com quem eu quero estar. Eu estou feliz? Eu sei quem eu sou? Eu sei aonde eu quero chegar? Eu faço o trabalho que eu amo? Eu tenho uma família que eu consigo entender, que elas conseguem me entender? Tudo isso é o pacote do autoconhecimento. Se você se conhece, se você desenvolve isso, você já está desenvolvendo o seu autoconhecimento e o tripé, que é o cognitivo, o emocional e o espiritual. As pessoas, elas ficam querendo inventar a roda, ou melhor, reinventar a roda, né? Achando que o autoconhecimento, que se desenvolver é uma coisa uou, né? E não é, está nas pequenas coisas, nas coisas mais simples. É você olhar para dentro e ver o que está faltando e o que está sobrando. E procurar buscar isso, buscar o equilíbrio. Não é buscar perfeição também, porque não existe perfeição, simplesmente. Nós temos o lado luz e nós temos o lado sombra. O que a gente precisa buscar é entender esses lados e fazer com que eles fiquem em equilíbrio para que a gente tenha felicidade com isso, tá? Então, eu desenvolvo a minha inteligência espiritual através de contextos da minha vida, de saber quais que são as minhas limitações, os meus medos, os meus desejos. Eu vou assumir as responsabilidades pelos meus atos, eu vou mudar os meus pensamentos, eu vou agir, eu vou reagir de acordo com as situações e de acordo com o meu nível de consciência. Por isso que é tão importante a gente ter um bom nível de consciência. De novo, o que é o nível de consciência? É o tamanho do entendimento que você tem para determinado problema. Desculpa. Você tem um problema e aí eu me deparo com aquilo ali, eu olho, eu não sei resolver. Então, ali o seu nível de consciência, ele está travado, ele está parado. E é importante a gente dizer aqui também que o desenvolvimento, seja de qualquer um desses tripés, que englobam o autoconhecimento, ou seja, desenvolver o seu autoconhecimento, o se conhecer, é para o resto da vida. É muito tempo, mas é isso mesmo. Por quê? Porque a gente nunca vai saber tudo. Nunca. Então, é um pouquinho por dia e a gente não precisa ter pressa. As pessoas pecam muito por conta disso.
Né? Ah, eu tenho pressa, eu quero chegar logo, eu quero me conhecer, eu quero fazer tudo certinho. E na verdade não precisa. É só você estar feliz com o que está acontecendo, é só você manter uma balança equilibrada com os seus erros, com os seus acertos e principalmente você estar feliz com você mesmo. As pessoas que buscam a felicidade o tempo todo ou que buscam estar feliz, que fingem uma felicidade plena, com certeza elas são pessoas tristes e frustradas. Por quê? Porque não existe felicidade plena. Existem momentos felizes, tem dias que a gente está bem e tem dias que a gente não está. E está tudo bem. E isso não é ser conformista, isso não é ser otimista demais, isso é ser realista. Eu me conheço e eu me aceito. Então, hoje eu costumo dizer às vezes que hoje eu acordei azeda. E no dia que eu acordei azeda, meu amigo, você não fica perto de mim, porque nem eu me suporto. E isso acontece com todo mundo. E tá tudo certo, e tá tudo bem. E aí é importante você entender as suas limitações, aonde que você precisa ter mais liberdade, aonde que você precisa ter mais entendimento sobre a sua vida, aonde que você precisa qual que é o limite de você parar para não invadir a individualidade da pessoa que está do seu lado, seja seu cônjuge, seu namorado, sua mãe, seu pai, seu colega de trabalho. É muito importante a gente saber disso. Isso é discernimento. Isso está dentro do nosso pacotinho ali de inteligência espiritual. Isso está dentro de quando a gente descobre o nosso propósito de vida e os nossos valores. Tá? Então, é muito importante a gente ter a consciência de todas essas coisas, né? Ressignificar, ter compaixão, compreender o que você está fazendo aqui nesse mundo. Vamos dar um exemplo, vamos falar um pouquinho sobre propósito de vida, então, que as pessoas não atinam muito. Ai, mas o que é propósito de vida? Mas o que é missão de vida? O que é Ikigai? Quando falam em Ikigai, é que as pessoas não sabem mesmo. Por quê? Ikigai e propósito de vida é a mesma coisa. Ikigai simplesmente é o nome de uma técnica japonesa que é aplicada para a gente descobrir qual que é o seu Ikigai. Né, qual que é o Ikigai de cada pessoa. Então eu vou falar do meu propósito de vida e como que eu descobri o meu propósito de vida. Eu, desde criança, eu sempre fui aquela que dava conselho, que acolhia, que trazia para perto, que organizava as coisas, né? Então a pessoa quando queria alguma coisa vinha para a Eliane, né? Eu desde muito pequenininha me lembro disso. E aí foi de criança, foi de adolescente, foi de jovem, foi de adulta. Já nos meus primeiros trabalhos, já foi assim, então era muito de acolher as pessoas, eu era muito de trazer para perto, né? E de dar conselhos quando me pediam e quando não me pediam também. Então eu já estava com um propósito de vida muito forte ali, muito latente, que eu não sabia o que era, né? E fui vivendo, E aí, aconteceram muitas coisas na minha vida que não cabem aqui nessa live de hoje, mas eu levei um baque, um tombaço ali, me estabaquei, e aí o que aconteceu? Eu fiquei neste momento de não saber quem eu era, de não saber que rumo que eu queria seguir, para onde que eu queria ir. Eu não sabia quem eu era, o que me fazia feliz, o que me fazia triste, eu não sabia nada disso. A única coisa que eu sabia naquele momento é que eu tinha levado um baita de um tombo, eu tinha me estabacado e eu estava completamente infeliz. E aí eu fui tentar entender o que estava faltando na minha vida, né? Aí o primeiro passo foi procurar uma terapia, fiz terapia e depois comecei a estudar autodesenvolvimento, né? Desenvolvimento pessoal e venho neste processo há 10 anos. Então vocês vejam que é um processo longo, é um processo que não termina nunca. E eu segui investindo. E aí, como eu já tinha muito forte isso em mim, de ajudar as pessoas, de conversar, de ser uma boa ouvinte, de ser uma boa conselheira, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, se eu puder dizer para você assim hoje, como descobrir o meu propósito de vida, se pergunte o que você faria de graça todos os dias, feliz da vida, se você não precisasse pagar boleto. Vou acordar hoje e vou trabalhar no que eu amo e eu não preciso, porque eu vou viver de brisa, eu vou viver de fé, eu vou viver de água, qualquer coisa, né? Esse é o seu propósito de vida.
Então, eu hoje, se eu não precisasse pagar boleto, eu estaria fazendo exatamente isso que eu estou fazendo agora, né? Só não consigo fazer de graça porque eu preciso pagar as minhas contas, mas é isso, é ouvir as pessoas, é estar disponível, estar à disposição, de tentar ajudar e de tentar dividir o meu conhecimento. Então, hoje, o meu propósito de vida é esse, é ouvir e orientar e direcionar pessoas com esse aprendizado, com essa sabedoria, com esse conhecimento que eu trago na minha bagagem de vida aí de 50 anos de vida, tá? Então, é assim que a gente descobre o nosso Ikigai, que a gente descobre o nosso propósito de vida. E missão de vida e propósito de vida é a mesma coisa? Não. Propósito de vida é uma coisa, missão de vida é simplesmente você disseminar, é você divulgar qual é o seu propósito. O seu propósito. Então, a minha missão é isso que eu estou fazendo aqui agora, conversando com vocês, falando do meu propósito de vida. O que eu faço, né? O que eu faço todos os dias, feliz da vida e faria totalmente de graça. Faço muita coisa ainda de graça, mas eu faria completamente de graça se eu não precisasse de dinheiro, porque me faz feliz. Então, é isso. Seu propósito de vida é o que te faz feliz. É você faz e te faz feliz. E se você, né, ganhar dinheiro com isso, melhor ainda, tá bom? Bom, até aqui eu acho que a gente concluiu 2 tópicos aí já, né, do que é a inteligência espiritual, de como desenvolver essa inteligência espiritual, e agora, como diz a pergunta de milhões, o que eu ganho com a inteligência espiritual? Porque isso é muito importante. As pessoas hoje querem muito saber, tá, mas eu vou estudar, eu vou me desenvolver, e o que eu levo com isso? O que eu ganho com isso, né? Você ganha N coisas de que a gente acabou de falar aqui. Você tem, você se autoconhecendo, você se conhecendo, né? Se autoconhecendo é redundante. Então, você se conhecendo, você vai ser uma pessoa que vai conseguir ressignificar mais fácil experiências ruins. Você vai conseguir identificar as suas crenças. E quando você perceber que você tem uma crença que está ali te perturbando, te prejudicando, você já vai conseguir se adiantar e vai conseguir trabalhar essa crença. Você vai conseguir minimizar, assim, diminuir drasticamente os seus medos, as suas limitações. Você vai ser uma pessoa que vai conseguir voar mais alto, que vai conseguir conquistar muito mais coisas do que talvez você não conseguisse, do que você, se você não tivesse inteligência espiritual. Então, ela abre um leque de possibilidades porque ela amplia a sua visão em relação ao mundo. Molhar o bico, né? A inteligência espiritual também te ajuda a mudar comportamentos, pensamentos que estão ali, né, batendo na sua cabeça e te fazendo ficar teimoso, né? Teimosia que chama. Te ajuda a ser mais flexível, te ajuda a fazer você se fixar no agora, a compreender os outros. Ou seja, então aqui a gente está falando de um pacote tão completo que você melhora os seus relacionamentos. Via de regra, você melhora tudo, seja qualquer relacionamento. Por quê? Porque você vai ser uma pessoa mais compreensiva, mais flexível, mais alegre, mais feliz, uma pessoa positiva, de energia boa, que todo mundo vai querer ter por perto. E aí, vamos voltar lá para aquela perguntinha de preciso, né, ter uma religião para desenvolver espiritualidade, porque eu ouvi dizer que se você só é uma pessoa positiva se você for uma pessoa religiosa. E não, isso não tem nada a ver, tá bom? Cada um com a sua crença. Por isso que eu sou uma pessoa assim muito aberta quanto a isso. Eu acho que cada um tem a liberdade de escolha para seguir a crença que quiser. Eu acredito num único Deus. Existe um único Deus lá em cima que olha por todos nós, independente da bandeira da igreja dele, né? Então, você desenvolve a tua espiritualidade dentro de todos esses pilares que a gente conversou. Independente de você ser evangélico, católico, espírita, ubandista, ser ateu, né? Independente disso, você desenvolve a tua espiritualidade dentro do nível de consciência que você tem e dentro
de tudo isso que a gente conversou aqui agora, de todos os pilares, desenvolvendo os seus valores, desenvolvendo o seu propósito de vida, desenvolvendo a sua intuição, desenvolvendo esse elo que tem com alguma coisa maior lá em cima que você acredita, e também desenvolvendo a sua fé, obviamente, né? Por quê? Porque a gente sem fé não é nada, você precisa acreditar em alguma coisa. Para você acordar amanhã de manhã, você precisa acreditar que o seu dia vai ser bom, que vai valer a pena você levantar da cama, tomar o seu cafezinho, como diz, ir para a rua e fazer o que precisa ser feito, né? Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que isso não vai, que vai te trazer algum retorno e que não vai ser só uma coisa que vai te cansar e você vai voltar para casa no piloto automático, dormir e no outro dia fazer a mesma coisa. Precisa ter sentido. Precisa fazer sentido e ter um propósito, né? Se você não acreditar nisso, você vai fazer por quê? Aí sim, pessoas que estão no piloto automático e que fazem a mesma coisa todos os dias, em todos os momentos, não saem da zona de conforto, tá? E não sair da zona de conforto também é falta de inteligência espiritual. Se você tem inteligência espiritual ou se você quer desenvolver, você sai da zona de conforto rapidinho, 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 tá? Então, vejam que tem muitas vantagens de você desenvolver a sua inteligência espiritual, né? E também muitas formas de desenvolver, como eu falei aqui, né? Então, sem a religião, como é que eu faço para desenvolver? A gente pode desenvolver através da fé, como eu falei, mas temos ferramentas. Então, para desenvolver o seu propósito de vida, nós temos a ferramenta do Ikigai. Para desenvolver os seus valores pessoais, para descobrir quais são os seus valores, eu tenho mais uma ferramenta para descobrir esses valores. Para desenvolver o autoconhecimento, via de regra no geral, né? A gente tem muitas ferramentas. E a primeira delas, né, que foi aqui, eu usei para mim, foi o direcionamento e o exemplo. Então, pegar e seguir alguém que já tenha percorrido esse caminho é um bom caminho, uma boa opção, né, para você desenvolver, de como desenvolver. A meditação também é uma excelente ferramenta para você desenvolver uma das partes da inteligência espiritual, que é a intuição, né? Então, para quem tem a intuição, que é um pouquinho difícil de se conectar com ela, ou a intuição não funciona, ou não sabe o que é isso, meditação ajuda demais, tá? Bom, o que eu ganho com isso a gente já falou sobre como, né, desenvolver essa inteligência espiritual aí. Então, vamos frisar os pontos que a gente falou aqui. Que o autoconhecimento é o tripé que envolve o cognitivo, o emocional e o espiritual, que para desenvolver a minha inteligência espiritual, eu preciso desenvolver o meu tripé do autoconhecimento, que a espiritualidade é só uma perninha ali do tripé. Então eu vou identificar o meu propósito de vida, eu vou identificar os meus valores e as minhas crenças, eu vou analisar todo o contexto da minha vida e saber aonde que eu estou inserido, saber quem eu sou, o que eu estou fazendo ali, para onde que eu quero ir, saber qual que é o meu lado luz e o meu lado sombra, e saber entender que eu tenho os dois lados e que eu preciso manter o equilíbrio disso, saber ter empatia e compaixão com as outras pessoas, enxergar as diferentes possibilidades que a vida me dá todos os dias que eu levanto, né, quando eu levanto de manhã, e principalmente compreender que papel que você está fazendo aqui no mundo, tá? Então, por exemplo, hoje eu sou a Eliane, né, a Eliane Maria, que é não só psicanalista, mentora, mas ela é também a filha, ela é também a mãe, ela é também a amiga, ela é também a espectadora, né, que está assistindo alguma coisa ali. Então, a gente tem vários papéis. E entender os nossos papéis aqui é muito importante. Se você não sabe qual que é o seu lugar aqui nesse mundo, por que você está aqui, se você não sabe qual que é o seu papel de filha, de mãe, de amiga, de esposa, de namorada, de profissional, tanto faz. Você pode estar em qualquer lugar e você não tem para onde chegar. Então é aquela coisa, né?
qualquer vento ajuda o barco que não sabe para onde vai, né? Então, se você não sabe para onde você está indo, você precisa de um direcionamento. E a inteligência espiritual te ajuda demais nesse caminho, tá? Então, revisamos aqui, agora nós vamos para as perguntas. Eu recebi várias perguntas, eu vou responder, vou fazer as perguntas aqui, a gente já vai vendo o que a gente respondeu ou não, já faz meia hora que eu estou falando, não quero me alongar muito mais. Então, uma das perguntas que eu recebi aqui é: a inteligência espiritual é a cura da alma? Alma é uma coisa muito subjetiva que cada um tem um entendimento. Alguns entendem como espírito, né? Alguns não acreditam nisso. Então, se você acredita em alma e você acredita que a alma tem a ver com a espiritualidade e com tudo isso que eu falei, que é a espiritualidade, sim, a inteligência espiritual é a cura da alma, tá? Então, essa pergunta vai muito do entendimento. Por onde começar? Por onde começar, a gente já falou aqui. Se conhecendo, se perguntando quem é você, o que você quer nesse mundo, para que você está aqui e para onde que você quer ir. Qual religião se identifica mais com a inteligência espiritual? Não existe isso, tá, gente? Como eu falei, não existe ligação entre inteligência espiritual e religião, tá bom? Então, até teve uma outra pergunta que eu não coloquei aqui, mas para complementar essa, dizia assim: a pessoa que ela é da doutrina espírita, ela tem mais inteligência espiritual? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não existe nenhuma religião que se identifique ou que desenvolva mais a inteligência espiritual. Isso é um mito, tá bom? O que é a inteligência espiritual e como ela difere das outras inteligências? No caso, que é o QI, que é o nosso quociente de inteligência, e que é a inteligência emocional. Desculpa, me fugiu a palavra. Como que ela difere, eu expliquei lá no início do nosso vídeo, né? O cognitivo é uma coisa que cuida mais da nossa parte lógica. Boa noite, Tânia. Boa noite, obrigada por estar aqui. Boa noite para todo mundo aí, ela está dando boa noite a todos. Então, a gente tem o cognitivo que cuida dessa parte, né, de pensamento, de tomada de decisões, uma coisa mais racional. A gente tem a inteligência emocional, que cuida mais da parte das nossas emoções. E a gente tem, então, a inteligência espiritual, que é uma coisa mais do quem eu sou, do que eu quero ser, dos meus valores, da minha intuição, tá? Quais são os benefícios da inteligência espiritual para a saúde mental e emocional? Eu falei aqui dos benefícios no geral, mas é 100% benéfico, tá? Tanto para a nossa saúde mental e para a nossa saúde emocional. Desenvolver a inteligência espiritual, inclusive, ajuda a diminuir o nível de ansiedade das pessoas, tá? Então, eu sou uma pessoa ansiosa e digo de cadeira que a desenvolver a sua inteligência espiritual te ajuda demais com qualquer problema mental que você possa ter, tá bom? De que maneira a inteligência espiritual pode afetar os nossos relacionamentos? A inteligência espiritual não vai afetar de nenhuma maneira. A falta dela, sim, tá? A falta dela vai afetar por conta de tudo que a gente já falou aqui. Vai prejudicar porque você não vai ter um diálogo saudável, você não vai ter, não vai ser flexível, você não vai ser uma pessoa compreensiva, você não vai ser uma pessoa empática. Então, a falta da inteligência espiritual, sim, traz coisas bem ruins para o relacionamento, tá? Como a inteligência espiritual pode ajudar na tomada de decisões e enfrentamento de desafios? Boa pergunta. Vamos lá. Se a inteligência espiritual é saber quem eu sou, o que eu quero, quais são os meus valores e barará tudo aquilo ali que a gente falou. Então, se eu sei tudo isso, né? Se eu sei os meus valores, se eu sei quem eu sou, o que eu quero, se eu sei o meu propósito de vida, se eu sou uma pessoa muito alinhada com a minha intuição, com a minha empatia, com a minha compaixão, fica muito fácil eu tomar uma decisão, mesmo que seja sob pressão. Porque aí eu sei pesar os prós e os contras do que aquela decisão vai trazer. Eu não vou tomar uma decisão precipitada, eu não vou agir por impulso. Isso a inteligência espiritual traz para você, tá? Quais são os sinais de que alguém possui uma alta inteligência espiritual? É essa pessoa
que sabe tomar uma decisão na hora certa, essa pessoa que não age por impulso, essa pessoa que ela é empática contigo, que ela tem compaixão, que ela ajuda, que ela tem um bom relacionamento com todo mundo. E aqui abro um parênteses, é a pessoa que ela é autêntica, é a pessoa que ela faz aquilo de verdade do fundo do coração. Não aquela pessoa que dá tapinha nas suas costas e se faz de linda, de bonita, só pra fazer de conta que ela é boazinha, tá bom? Existe uma ligação entre inteligência espiritual e a prática de religião? Já falamos que não, né? Como desenvolver a inteligência espiritual? Também já falamos aqui, se desenvolvendo o seu autoconhecimento. Quais são as dificuldades mais comuns para o desenvolvimento da inteligência espiritual? Isso aqui é uma coisa muito de opinião, tá? Mas na minha opinião, a maior dificuldade que pode existir é a pessoa não querer, tá? Porque como é uma coisa assim que é muito do seu eu interior, é você com você, a pessoa precisa querer desenvolver a inteligência espiritual, tá? Ela precisa querer se conhecer, ela precisa querer saber quais são os valores dela, o que ela quer nessa vida, né? O que ela quer deixar de legado nessa vida. Então, o maior empecilho é a própria pessoa, ela não querer desenvolver, tá? Como a inteligência espiritual pode influenciar na compreensão do sofrimento? Excelente pergunta. Então, assim, se você tem inteligência espiritual, você é forte o suficiente para conseguir encarar o sofrimento e sofrer com dignidade, eu digo, né? Porque, assim, ninguém está a escapo do sofrimento, gente. O sofrimento é uma coisa que bate na porta de todos nós. A diferença é como a gente lida com isso. E a pessoa que tem inteligência espiritual, ela vai encarar aquele sofrimento ali de uma forma tão sábia e tão madura, que ela vai sofrer, obviamente, mas ela vai saber lidar com aquilo, ela vai sofrer até o ponto que ela acha que ela deve sofrer, e a partir dali vira a página, segue o baile. É aquela coisa, sofrer só se for rápido. A gente não tem tempo para ficar sofrendo e para ficar arrastando corrente. Então, não se faça de vítima, não fique sofrendo mais do que você precisa. A gente tem tão pouco tempo aqui nessa, né? A nossa passagem aqui, ela é tão curta que não vale a pena ficar perdendo tempo com isso, tá? A inteligência espiritual está relacionada à felicidade e ao bem-estar? Com certeza, com certeza. Depois de tudo isso que eu falei aqui, vocês têm alguma dúvida? Não, né? De que forma a inteligência espiritual pode ser aplicada na educação e no ambiente de trabalho? Bom, gente, aqui é aquilo, né? Tanto numa faculdade, numa escola, num ensino de qualquer coisa, né? De qualquer curso, onde envolva muitas pessoas, é muito complicado porque as pessoas precisam querer. Então, assim, não se preocupe se o seu colega de trabalho, se o seu parente, se ele está se desenvolvendo ou não. Isso não é da sua conta. Você pode até convidar, né? Agora, se você convidar para você compartilhar isso, que é uma coisa que está te fazendo bem, e a pessoa disser que ela não quer, que ela não está no momento dela, tá tudo bem, segue você. Por quê? Porque se você esperar, você vai se arrepender, você vai se frustrar, e as outras pessoas vão seguir a vida porque é aquilo que elas querem. Então, assim, talvez demore um pouco mais para cair a ficha, para virar a chave. Se a sua ficha caiu e se a sua chave virou, agarra e vai você desenvolver. Você se desenvolver, tá bom? Não espera para os outros, não. Como a inteligência espiritual pode ajudar a lidar com questões existenciais e o medo da morte? De novo, é a mesma coisa lá com como a gente lida com o sofrimento, né? A gente tendo uma casca, uma caixa mais forte, a gente vai sofrer com toda certeza, mas a gente vai sofrer com dignidade e com tempo para acabar. As perguntas que eu tinha eram, né, que me mandaram lá na caixinha foram essas. Eu acho que eu respondi todas. Alguém tem mais alguma pergunta que quer mandar aqui agora? Eu não vi nenhuma pergunta aqui no chat, não tem perguntas. Tem palminhas, muito obrigada. Tem um monte de outras coisas aqui, de emojis, mas perguntas não temos. Deixa eu ver que tem uma interrogação aqui. Ah, tem uma pergunta aqui, achei. Uma dica para quem quer sair da zona de conforto. Vamos lá.
É o Isaac que fez essa pergunta. Estou te expondo aqui, Isaac. Para sair da zona de conforto, você precisa escolher o seu difícil, tá? Já falei sobre isso também, mas vamos falar de novo. Se você está infeliz, seja no seu casamento... Opa, virei o celular sem querer. Se você está infeliz, seja no seu casamento, seja na sua profissão, seja com seus amigos, seja no que seja. Se você está infeliz e você está na zona de conforto, né? Você precisa parar e se perguntar: ficar na zona de conforto é mais difícil ou sair da zona de conforto é mais difícil? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. A partir do momento que você responder essa pergunta, aí vão surgindo uma série de outras perguntas, tá? Por exemplo, se você responder assim: eu quero sair. Então, sair da zona... no caso, ficar na zona de conforto para mim é mais difícil. Eu quero sair. A próxima pergunta é: como sair? Eu vou conseguir sair sozinho ou eu vou precisar de ajuda? Né? Então, se você for precisar de ajuda, aí para quem eu vou pedir ajuda? E aí vai uma sequência de perguntas, tá? Mas vamos voltar lá na sua pergunta. É um conselho, né? Ou como? Peraí, deixa eu ver aqui de novo, que eu já me esqueci da pergunta. Uma dica para quem quer sair da zona de conforto. Isso, se perguntando se você realmente quer sair da zona de conforto e qual que é o seu mais difícil. Então, quero sair, vou procurar ajuda. Se você achar que, né, eu quero sair, mas aí as próximas perguntas foi ficando muito difícil, eu desisti, você volta para a sua zona de conforto, né? Mas a primeira atitude, a primeira coisa é você querer de verdade, tá bom? Então, mais alguma pergunta? Respondi a sua pergunta, Isaac, quer complementar com alguma coisa? Mais alguma? Não? Então, como eu prometi, nem todo mundo, né, nem todos vocês estavam lá no início da live, mas eu prometi que no final da live eu ia dar presentes para quem estivesse aqui. Então, eu vou... De nada, disponha, querido. Vocês vão mandar para mim a palavra presente. Pode ser nos comentários, essa live eu vou deixar gravada lá no feed, se eu conseguir, tá? Mas eu vou tentar, porque aqui às vezes me dá uns baile, mas eu vou possivelmente vai ficar gravada lá no feed, mas se por acaso não ficar gravada lá no feed, você pode mandar no meu direct. Todos vocês que estão aqui agora e que tiverem interesse em conversar um pouco mais comigo sobre inteligência espiritual ou sobre qualquer um dos pilares do autoconhecimento, manda a palavra presente aqui embaixo nos comentários dessa live ou no meu direct, que eu vou dar de presente para 3 pessoas uma sessão estratégica de meia hora para a gente conversar e entender um pouquinho mais sobre o que é a inteligência espiritual e por que é tão importante esse tripé do autoconhecimento aí para você seguir a sua vida e ter uma vida extraordinária. Porque o meu objetivo aqui no Instagram, nas redes sociais, enfim, que eu estou em praticamente todas elas, mas o meu objetivo aqui é te ajudar a sair de onde você está e ter a vida que você merece, que é uma vida extraordinária. Tá bom? Então não esquece, manda a palavra presente aqui embaixo ou no meu direct, que nós vamos bater um papo, porque eu vou te dar de presente um bate-papo. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma coisinha para a gente encerrar? Que estamos a 45 minutos aqui. Você indicaria um livro sobre inteligência espiritual? É isso? Tem um livro muito bom que chama QS, Inteligência Espiritual. Dana, não vou lembrar o nome agora, mas qualquer coisa me manda no direct que eu te mando certinho o nome do livro, tá? Presente, é lá nos comentários da live, depois, Normélia, manda lá também, tá bom? Mas, Tânia, qualquer coisa me lembra lá no direct, só para eu não esquecer, que eu te mando. Tem um livro muito bom, que inclusive a gente chama de Bíblia da Inteligência Espiritual, que é esse livro, QS Inteligência Espiritual, que eu só não lembro agora o nome da autora, mas só me dá uma lembradinha lá, que eu te mando bem certinho o nome.
E eu acredito também que eu deva ter o PDF desse livro. Se você gostar de livro em PDF, você também me fala, que aí eu te mando. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Não? É isso? Então é isso por hoje. Eu que agradeço demais por vocês, né, participarem aqui. Eu espero ter contribuído pelo menos um pouquinho assim para o seu entendimento do que é a inteligência espiritual e como que ela pode ajudar a melhorar a sua vida. Querendo saber mais? Tô aqui, gente. Meu direct está lá aberto. Fiquem bem à vontade, tá bom? Obrigada, obrigada a todo mundo, obrigada a interação, os comentários, os coraçõezinhos que ficaram subindo o tempo todo aqui. Muita, muita, muita gratidão. E até a próxima.